Bom, continuando o tema de resgate, quem tem sido abençoado nos últimos estudos aqui? Quem tem acompanhado aqui, né? Nós temos tido uma sequência, uma série de palavras bem interessantes. Deus tem sido bom com a gente, com revelações, com estudos, né? E a última que eu trouxe tem a ver com o tema, né? Porque eu falei sobre o tema do resgate, na ênfase de que Deus está resgatando muitas coisas em nós, que às vezes são simples, mas que às vezes perdemos ao longo da vida. E eu ministrei sobre resgatando a visão, sobre um panorama de tipos de visão, de distorções na visão espiritual. Se você não viu esse estudo, procure no YouTube, você vai encontrar no domingo de manhã, não nesse domingo, no domingo retrasado, essa ministração, que você vai ser realmente abençoado e vai te levar a refletir um pouquinho mais sobre como você olha o mundo e em qual perspectiva você se enquadra quando você enxerga o ser humano, enxerga Deus, enxerga o propósito de Deus na sua vida. Então eu te convido a fazer isso e eu quero continuar trazendo resgatando algumas verdades, né? Que eu acho que esse ano é o ano de resgatar algumas verdades que deveriam sempre imperar nos nossos corações, nas nossas mentes, na nossa boca, quando formos dar uma resposta às adversidades. E às vezes a força vai indo embora e as respostas vão indo embora junto, porque antes de ir embora a força, vai embora a convicção. A força física, a força para a resposta no dia a dia, ela tem a ver com o nível de convicção que está dentro de mim, tem a ver com aquilo que impera na minha mente. Então, quando eu perco força, quando eu abaixo a guarda, é porque eu já abaixei no meu emocional, eu já abaixei no meu intelectual. Algum sofisma que não é de Deus, né? Algum sofisma nunca é de Deus. O sofisma são palavras contrárias ao Senhor. Tomou espaço de algum lugar que não era dele, né? Eu deixei que algum pensamento, alguma mentira tomasse lugar da verdade, e aquilo enfraqueceu os meus braços. Então, nós temos que resgatar algumas verdades. E eu quero, na semana passada, a bispa ministrou, palavra maravilhosa sobre o amor. Eu ministrei, comentei um pouquinho no final a palavra dela. E eu usei um versículo para falar sobre dízimos e ofertas na semana passada. E eu construí um raciocínio em cima desse versículo, mas eu tinha apenas 10 minutos. E eu quero continuar esse raciocínio hoje, como ministração, como palavra. E o texto base vai ser Provérbios 21, versículo 1. Provérbios 21, versículo 1. E nós vamos resgatar aqui algumas verdades que não podem se perder. Quem encontrou diz amém aí. Pela projeção ou porque você está com a Bíblia na mão? Amém, é isso aí. Vamos ler juntos então? Olha que versículo poderoso. Como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor, ele o inclina para onde quer. Vamos repetir? Como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor, ele o inclina para onde quer. E na semana passada eu construí um raciocínio que rei quer dizer governo, quer dizer poder de decisão. Um rei nem sempre na Bíblia vai dizer que é só o presidente, é só o imperador. Não, eu sou rei da minha vida, certo? Quem governa as suas escolhas? Você é maior, você governa as suas escolhas. Você até pode ser influenciado por alguém, mas quem decide é você. Você pode dizer amém? Então você é rei das suas escolhas. Agora, você convive com pessoas que também são reis das suas escolhas, sim ou não? Sim ou não? Nós convivemos todos os dias com várias pessoas que também são reis das suas próprias escolhas. E quanto maior for o meu vínculo com essas pessoas, mais sujeito eu estou às consequências das decisões de terceiros. Certo ou errado? Você está sujeito às decisões do seu chefe, está sujeito às escolhas da sua esposa, às escolhas do seu marido, às escolhas, às vezes, do seu vizinho.
Lá em casa, nós vivemos perto de Torres Vedras, que tem o raio da fama do carnaval mais famoso de Portugal, e alguém escolheu fazer o carnaval na frente de casa. E passa a noite toda lá ouvindo axé, music. Fomos dormir 2h da manhã, porque alguém escolheu, que eu não conheço. Um grupo de pessoas escolheram fazer um carnaval num galpão lá enorme, som bombando até não sei que hora. Adormeci de cansaço, porque se fosse esperar o silêncio, estava enrolado. Então, nós estamos sujeitos às decisões e às escolhas dos outros. Nós estamos agora vivendo agora um momento tenso a nível mundial, porque não é a Rússia. O Putin decidiu invadir a Ucrânia. Está claro, o povo russo, 1.800 pessoas foram presas se manifestando contra a decisão dele. Isso não é uma guerra da Rússia, é uma guerra política, uma guerra geopolítica, é uma guerra do próprio rei, do próprio governador, do próprio presidente. Então, o povo russo vai sofrer com isso? Claro que vai. Sanções estão sendo feitas, não é? A nível, inclusive, financeiro. O povo não vai ter liberdade de transação financeira como tinha antigamente. O povo vai sofrer com isso. Então, uma coisa que nós temos que entender: nós estamos sujeitos às consequências das escolhas dos outros. Então, nós temos que estar dependentes de Deus em tudo. Foi o que eu falei na semana passada. Quando eu sou uma pessoa que confia em Deus, que se curva aos seus princípios, que está alinhado com aquilo que Ele determinou do mundo, há uma espécie de blindagem, de proteção. Mesmo quando quando um rei decide algo mal, alguém decide algo ruim, que vai me trazer uma consequência ruim, Deus tem poder e tem comandos para esse mundo para reverter em bênção aquilo que porventura tinha um propósito de fazer mal para a sua vida. Quem diz amém? Tudo coopera para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, artigo indefinido, tudo. Então tudo está incluído, eu creio que está incluído o bom e o mal. Que loucura, como assim, pastor? Que loucura é essa de algo ruim cooperar para o seu bem? Já vi muito isso acontecer. Na minha vida, coisas horríveis me aconteceram, que se não fossem aquelas coisas horríveis teriam acontecido, novas portas não teriam sido abertas, novas iniciativas não teriam sido tomadas. Mas por quê? Porque há um alinhamento espiritual, há um alinhamento de confiança, de entender que o Senhor é poderoso, Ele está governando, acima de um rei, de uma pessoa que tem influência sobre uma escolha. Quando escolhe sobre a minha vida, existe um Deus que tem mais influência ainda, que manda nessa pessoa, manda em pessoas ao lado dessa pessoa, manda no mundo, manda no universo, manda na atmosfera, manda nas leis da física, manda em todas as coisas. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Essa verdade não pode sair pelos seus dedos. Então, eu quero te trazer aqui uma perspectiva. Uma coisa é quando o rei é o outro. O rei é o meu amigo, o meu patrão, o meu parceiro de trabalho. Como é que eu reajo a isso? Abre comigo João 19:11. O que fazer quando o rei é o outro? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus Cristo está passando por uma situação onde Ele, sendo Deus, Ele sendo o Rei Supremo,
está sujeito ao governo de Pilatos. E ele mostra uma extrema maturidade que muitas vezes nós não temos no nosso dia a dia. Ele reconhece que aquela pequena adversidade, aquele temporário poder de influência sobre a vida de Cristo, só existe porque de alguma forma e por algum propósito, Deus deu a Pilatos. A leitura de Jesus faz toda a diferença, pois não o coloca em crise emocional, não faz ele questionar o seu propósito como o Filho de Deus, não muda o curso da sua vida. Muitas vezes, quando nós estamos diante de situações onde alguém tem um poder para decidir algo sobre nós e escolhe algo ruim, em vez de validar Deus, eu questiono Deus. Por que Deus? Porque eu sou teu servo, eu sou dizimista e perdi meu emprego. Cara, se você não tivesse perdido seu emprego, você não ia ter um emprego melhor, porque você é muito conservador. Você tem um perfil muito, como é que eu vou dizer, muito seguro. Não é tão ousado. Deus teve que permitir que você perdesse o seu emprego, para temporariamente você poder ficar num apertozinho, mas abrir uma porta melhor. Quem pode dizer amém? Quantas pessoas já viveram isso? Eu lembro, né, eu falo sempre isso no Resumo de Vida. Eu tive uma ascensão numa empresa. Eu era auxiliar de armazém, eu era o que menos ganhava na empresa. Tinha 200 pessoas na empresa, eu era o que menos ganhava na empresa. E uma reviravolta aconteceu. Eu estava iniciando a crise de 2005, de ser demitido na empresa. Meu nome estava na lista dos recursos humanos para demissão. Eu passei a trabalhar para fazer horas extras, porque o Gabriel ia nascer, a Vênia estava grávida do Gabriel. Está ficando velho, a gente está falando coisa de quase 20 anos atrás. Esse é a decadência, pastor Luiz. O cara, quando começa a falar no altar, coisa de 20 anos atrás, já estava declinando já. E o Gabriel ia nascer, eu falei, vou fazer umas horas extras, e passei a trabalhar perto de uma logística diferente da minha. Essa logística não entendeu, pelo meu comportamento, desempenho e forma de ser com os colegas, e competência, por que o meu nome estava listado na lista de demissão. Ele entendeu que havia preferências pessoais, não era uma escolha baseada em competências, era uma escolha baseada em preferências, em conluios. O que esse cara fez? Ele não podia me colocar na logística dele, que já estava todo mundo cortando verba, mas tinha uma marca nascendo dentro da empresa. Ele mexeu os pauzinhos dele lá, e ele me mandou não só para ganhar mais, para outro departamento, que estava nascendo essa marca. Resumindo a história, empregado de armazém, em menos de 1 ano e meio, eu era diretor de departamento nessa empresa que nasceu. Eu fui o terceiro funcionário da empresa que nasceu. Então, Deus me abençoou assim demais. De demissão, a crise me dispor a fazer hora extra, que me fez conhecer um novo diretor, trabalhar com novos colegas, e me catapultou para um outro departamento, que me levou para uma pessoa que me deu uma outra oportunidade, e foi me dando teste, foi tipo brincando comigo, me dava uma missão, eu fazia, tipo José na prisão. Faz isso, ele fazia e dava certo. Faz isso, mas esse cara sabe escrever, esse cara sabe negociar. Ele foi me testando. Quando ele menos esperou, e eu também, diretor de departamento dentro da empresa, ganhando muito bem. Enfim, foi quando eu comprei minhas coisas, comprei minha casa, comprei tudo, consegui. De repente, veio aquela crise maluca. Essas mesmas pessoas que me abençoaram tremendamente falam: agora chegou o tempo dos cortes, para não demitir você. Isso já mais de 10 anos depois, 10, 15 anos depois.
Detalhe, me contrataram assumindo a minha antiguidade de casa que eu tinha na outra empresa. Assumiram em contrato toda a minha antiguidade de casa que eu já tinha em contrato, era mais de 3 anos. E isso foi sendo de forma sucessiva. Quando chegou aquela crise maluca, chegou o tempo deles fazerem o corte comigo, vou pesar porque a crise tocou todo mundo. A gente trabalhava com grandes superfícies, e os primeiros a não pagar as empresas são as grandes superfícies. Quando eu falo isso, para quem não entende, Jumbos, Pingos Doces, Jerônimo Martins, Continentes, são essas grandes lojas, Fenax, tá? São os primeiros a cortarem e a renegociarem contratos. E aí, olha, eu ganhava na altura muito bem para a altura, mas era em média 2.000 euros por mês. Muito bem, para quem não é formado em nada, estrangeiro, né? Um milagre autêntico. Em média, era às vezes mais, que tinha premiação com de alguns objetivos. E você vai ter um corte de 1.000 euros. 1.000. Qualquer um aqui, quando ganha salário, faz contas baseado no que ganha, certo ou errado? Se você ganha 1.000, você vai mais ou menos gastar 1.000. Se você ganha 2.000, você vai gastar quanto? 2.000. Era só eu trabalhando, mas o meu orçamento estava todo comprometido. Eu tinha acabado de comprar casa, comprar carro, estava os financiamentos. Rapaz, esse cara fala que vai me cortar 1.000. Ou seja, estava todo contadinho. Ele corta 1.000, eu ia fazer o quê? Eu ia passar a dever o quê? 1.000 por mês. Fora o dízimo, que é uma coisa que eu sempre fiz. Dei o dízimo faltando 1.000 por mês para pagar. Ninguém entende hoje, muitas vezes, porque Deus me abençoa. Mas quando faltava 1.000 por mês para pagar, o meu dízimo encontrava o caminho do altar. Isso ninguém sabe. Loucura não. É princípio, é fé. Quem me governa é o Senhor. Quem me governa não é dinheiro, quem me governa não é crise, quem me governa não é a matemática humana, quem me governa é o poder de Deus. Corria, se separava, porque antes que caísse dia 1, porque ia tudo da conta, pau. E separava meu dízimo, ficava mais negativo ainda, mas para o altar vinha o meu dízimo. Pelo menos o dízimo vinha, se eu não podia dar oferta, pelo menos o dízimo vinha para o altar. E essa época foi difícil, porque foi a época onde eu tinha que dever 1.000 por mês. Eu falei, como é que eu vou ser o pastor caloteiro? O pastor que não paga casa, o pastor que não paga conta, o pastor que não... Eu falei, Deus, minha oração com Deus, o Senhor sabe que eu não fiz nada com malícia, eu não fiz nada para dar com a intenção de não pagar ninguém. O seu nome está junto comigo. Eu pus Deus na briga. Se o meu nome sujar, ou se eu sujar junto, porque o povo mistura tudo, eles não sabem separar. Me ajuda aí. O negócio vai ficar feio para nós dois. Para os dois lados. Olha, muitos não vão converter porque vai falar que o pastor é caloteiro. Fiz uma chantagemzinha com Deus. Brincadeira, né? Modo de falar. Mas eu orei assim porque realmente era verdade. Mas foi a altura onde eu tive que me esticar. Eu fui fazer um curso de vendas, fui fazer um part-time, eu fui trabalhar áreas da minha vida que eu nunca trabalhei na minha vida. Nunca vendi nada, fui vender coisas em part-time. Eu arrumei uma forma de complementar a renda com trabalhos extras. Olha, vou te falar uma coisa, até hoje eu tenho benefícios disso. Eu ganhei muito mais do que o dinheiro que eu ganhei para complementar o que faltava. Eu ganhei competências, eu ganhei habilidades novas, eu ganhei uma resistência nova, que muitas pessoas nunca vão sequer sonhar, porque não passaram pelo que eu passei. Entende? Então,
quando você não questiona Deus, é o que Jesus fez aqui. Você só tem poder porque do alto te foi dado. Não questiona o propósito quando vier o dia mal. Não questiona o teu Deus. Apenas se guarde de estar validado no caminho, dentro dos critérios da proteção e da sintonia com teu Pai. Porque alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que, mas alguma coisa poderosa vai acontecer e que vai glorificar o nome de Deus através da sua vida. Quem recebe diz amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Então, o que eu faço quando o rei é o outro? Fala assim comigo. Eu creio. Mais forte, falar assim. Eu creio. Eu creio. Eu creio que Deus é maior do que esse rei que está tentando me atrapalhar. Agora, uma pergunta mais complicada. Mas e o que eu faço quando esse rei sou eu? O que eu faço quando esse rei sou eu? Porque igual o outro tem poder de influência na minha vida, você, quando decide, tem poder de influência no outro. Quando você acorda mal-humorado, a sua família sente, os seus colegas de trabalho sentem, ok? Você está tolhindo o sorriso do outro, por causa da sua carranca. Pessoas fechadas influenciam pessoas que querem estar abertas a um diálogo. O que você faz quando você é o rei? Nós criticamos muito os outros. Porque o outro decidiu, porque o outro fez, porque eu sou vítima, porque tal. Mas e quando eu tenho decisões que podem influenciar o outro e não escolho bem, não faço bem as minhas escolhas? Começando no micro para o máximo. Começando de como eu me deito, de como eu me acordo, de como eu me dou no dia a dia com as pessoas, me dou no dia a dia com a minha família, me dou no dia a dia com os meus colegas de ministério, irmãos da igreja. O que você faz quando o rei é você? O que eu faço quando o rei sou eu? Abre lá comigo em João 4. Vamos ler do 28 ao 29. Vamos dar aqui um exemplo bíblico, para você não falar que eu sou herege e nem que é opinião minha. João 4, 28 a 29. Olha só. Aqui só para te contextualizar. Aqui vão ser dois versículos, nós não temos tempo para ler o texto todo. Aqui fala da passagem da samaritana que Jesus encontra no poço de Jacó. Lembra da passagem? E que ele pede água. Há ali um diálogo. Ele fala que ele é a água, que se ele beber dessa água, ela nunca mais terá sede. Ele revela para ela que ela não tinha um marido, mas 5 maridos. Lembra da história? Ela reconhece ele como um profeta, depois como Messias, depois se converte. E torna-se missionária no final da história, onde ela vai lá divulgando para todos quem ela conheceu. Cristo vai para Samaria, todos se convertem, eles seguram o Cristo lá por alguns dias, até ele poder ir para Galileia. Então, eu quero pegar só esses 2 versículos, porque eu não quero ir para o contexto todo. Tá? Eu quero que você analise o comportamento dessa mulher como rei de sua própria vida, como rainha da sua própria vida, como ela tinha um poder de escolha. Igual ela decidiu não ter só um marido, ela decidiu também ter um comportamento social que está revelado aqui em João 4, 28 e 29. Vamos ler? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, 29. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Repara, no 28, está lá, deixando ela o seu cântaro. Todos vocês, eu acho, não posso assumir que todos já ouviram, mas se não ouviram, podem estudar, vão entender que nessa passagem,
ela fala que a mulher ia a uma certa hora no dia, que creem-se os estudiosos que era perto do meio-dia. Por quê? Porque havia uma exclusão social pelo comportamento dela e pelo quem ela era para a comunidade samaritana. E ela escolheu ir numa hora buscar água, aonde era a hora mais quente do dia, e aonde ela iria sozinha. Ela não teria companhia, ninguém para julgá-la, ninguém para apontar nada a ela. E ela fazia isso, sabe lá por quanto tempo. Então ela fez uma escolha de andar sozinha. Ela fez uma escolha de carregar sozinho aquela vasilha de água. Ah, mas as outras pessoas iriam ajudá-la? Deixa eu te contar um segredo, que eu creio que funciona também na questão do ser humano. Fizeram um estudo em cavalos, pegaram um cavalo e fizeram ele fazer muita força, e mediram quanto poder de força aquele cavalo tinha para arrasto, né, de tração. Depois pegaram um outro cavalo, um segundo cavalo, colocou os dois cavalos lado a lado. Matematicamente, era suposto os dois cavalos fazerem o quê? 2 vezes mais força, certo? Mas aqui há um poder de sinergia, um fenômeno de parceria, que é sentido, que não sei agora o número de cabeça, que eu lembrei há pouco da história, eu não sei de fato o número exato do estudo, mas era coisa tipo assim, os dois cavalos juntos faziam, eu acho que 6 vezes mais força e produção do que um cavalo sozinho. Então, ou seja, isso ultrapassa a lógica, ultrapassa a matemática. Quando eu, como ser humano, me excluo, me isolo, eu estou me sujeitando a ser mais fraco também. Inclusive fisicamente, não só nas emoções, não só espiritualmente falando, mas também fisicamente. Eu não sei se em nós, não sei se há estudos para o ser humano dessa forma, mas se em nós acontece a mesma proporção, quer dizer que nós teríamos até mais força. Esse cântaro que ela levava sozinha, pareceria, mesmo tendo o mesmo peso, o peso não iria mudar, mas pareceria ser muito mais leve, andando em conjunto, andando em comunidade, andando em igreja, não estando sozinha. Vocês estão entendendo? Amém ou não? Nós temos que entender o valor de apoiar um ao outro, de andar junto um do outro. Melhores são as coisas boas que advêm daí, do que as adversidades que também existem quando andamos em grupo. Temos problemas quando andamos em grupo, mas eu prefiro resolver os problemas que o grupo me ocasiona do que conviver com a fraqueza da solidão, com a fraqueza do isolamento. Então essa mulher, ela escolheu esse caminho de decidir que ela era a vítima, decidir que suportaria um peso sozinha, decidir que ela suportaria um calor desnecessário, uma temperatura só para não resolver um problema. Vou te fazer uma pergunta muito pessoal. Quais são os pesos que você tem carregado? Qual é o sol que você tem suportado só para não ir lá resolver um problema? Só para não ir lá estabelecer um diálogo de conserto? O que você pensa sobre isso? Para ela era mais fácil ir todo dia ao meio-dia pegando sol, carregar peso, do que se reunir com um grupo
e estabelecer um conserto. Muitos de nós fazemos a mesma coisa nos dias de hoje. Carregamos toneladas nas costas, só para não pedir perdão. Carregamos quilos nas costas, só para não perdoar. Nós não somos diferentes da samaritana. Por isso que eu perguntei antes, o que eu faço quando o rei sou eu? Porque é muito fácil de falar quando o rei é o outro. Mas e quando o rei sou eu? Eu prefiro ir ao meio-dia pegar água e carregar peso? Ou eu escolho fazer o que Cristo mandou? Perdoar, liberar perdão, amar, estabelecer um diálogo onde não existe diálogo. Estamos seguindo? Amém, queridos? Isso é para a sua saúde de vida. Então entenda isso. Repara que a mulher samaritana, aqui eu escolhi esse porque, põe de novo o 29, Jay, por favor. A mesma mulher que achava um monte de dificuldade, de bloqueio, e de razões para ir ao meio-dia, buscar água, carregar peso sozinha, andar sozinha, é a mesma mulher que fala que foi a Samaria. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Espera aí, essa não é a mulher que achava que não tinha credibilidade? Sim ou não? É a mesma mulher. Ela achava que não tinha credibilidade, que tinha um preconceito sobre ela, mas bastou um diálogo com Cristo, bastou gastar um tempinho com Cristo, ela deixou o caminho, o lado de vítima da sociedade, deixou as barreiras de diálogo que ela tinha medo de ter, e tornou-se uma evangelista no mesmo dia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? No mesmo dia, porque as barreiras não estavam de fora, porque se estivesse de fora, eles não iriam aceitar, eles iam dizer o seguinte: nós vamos ouvir essa mulher aí? Como é que nós vamos acreditar nessa mulher? Por quê? Ela não tem crédito sobre nós. Mas não, as barreiras estavam na cabeça dela. As barreiras que afastavam ela do outro estavam dentro dela. E bastou um tempinho com Deus, bastou um tempinho com o Espírito Santo, bastou um tempinho com a perspectiva correta da vida. Ela deixou a posição de vítima e deixou o cântaro que era pesado e foi estabelecer o diálogo. Ela não só anunciou a Cristo, mas ela se reconectou com a sociedade. Então, muitas barreiras sociais de relacionamento que você enfrenta não estão no outro, está só na sua cabeça, está dentro de você. Fala assim, ixi. Eu conheço tanta gente que perde chance porque pensa que o outro pensa. Já viu alguém assim? Eu penso que o outro pensou, eu acho que o outro acha. Eu penso que o outro sabe. São barreiras que estão dentro de você. Você construiu muros que só você pode derrubar de dentro para fora, porque o rei é você. É muito fácil apontar quando o rei é o outro, mas quando o rei sou eu. E o coração, como ali no Provérbios, né? O seu coração está na mão de Deus igual o coração do outro. E Deus te traz palavras de encorajamento, para te encorajar a tomar uma decisão, a fazer algo diferente, para ter uma caminhada leve. Então, quando o rei sou eu tenho o poder de me afastar ou viver, de me aproximar ou viver em um cárcere, como a samaritana escolheu viver em isolamento. Mas Cristo colocou ela em família de novo.
Eu tenho o poder, quando o rei sou eu, de sair ou de ficar, de crescer ou de estagnar. Abre comigo João 4, 43 e 44. E depois João 4,4. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Agora vamos ler o 4,4. Versículo 4,4. Quem abriu aí? Deu aí, Jay? Então vou abrir aqui no meu. Deu nada. Olha, eu vou ler. João 4, versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. O que tem uma coisa a ver com a outra, pastor? Você leu o 4:43, que fala que ele tinha que ir para a Galiléia, saindo da Galiléia. Depois o 4:4, que era-lhe necessário passar por Samaria, que é quando ele encontra com essa mulher samaritana. Quando eu sou rei, eu tenho o poder de decisão de se eu vou sair ou se eu vou ficar. Há um simbolismo muito grande nas duas cidades, Galiléia e Samaria. Primeiro Galiléia, né? Eles eram o quê? Os galileus, certo? Os apóstolos, Jesus eram galileus. Galileus, se você for estudar, for se contextualizar, eram as pessoas que sofriam preconceito. Era a periferia. Tanto é que os apóstolos eram analfabetos, vocês sabem disso. Poucos eram letrados. Judas era letrado, Mateus era letrado, pouco mais. Lucas era letrado, mas não era apóstolo. Os outros eram todos analfabetos, quase todos, ou semi-analfabetos. Pedro escreveu cartas porque ele ditou e alguém escreveu, segundo estudiosos. Ele não sabia escrever. Então, Galiléia, os galileus eram pessoas não sofisticadas. É o povão, é o camisa suada, é o que trabalha todo dia e tem que arrumar tempo para ir para a igreja ainda para viver o seu ministério. É o que paga o preço e depois ainda é apontado pelos outros. Era uma das razões que Cristo e sua comitiva não era aceita em Jerusalém como mestre. Como é que pode vir algo bom de Nazaré ou da Galiléia? Os costumes, o sotaque deles eram diferentes. É como se fosse o roceiro, que a gente fica brincando no Brasil, o alentejano. O sotaque os denunciava, né? O sotaque deles os denunciava. Então, quando Cristo chamou esses homens, Galiléia era um lugar de conforto, porque lá ninguém mexia com eles. Lá estava tudo bem. Quando eu sou chamado para sair da Galiléia, eu sou chamado para exposição, para correr riscos. Aí você leu no 4:4, necessário era o quê? Passar por... A gente sabe que havia rivalidades entre judeus e samaritanos. Inclusive, haviam grupos mais violentos que atacavam judeus em viagens. E está aqui, necessário é passar por Samaria. Muitas vezes nós não crescemos porque nós não queremos assumir riscos que nos são necessários. Risco de deixar algo confortável para aprender mais, de dormir um pouco menos para estudar um pouquinho mais, ou para ensinar um pouquinho mais no meu ministério, para dar uma célula.
Não dá para você crescer se você não for um bom rei da sua vida e não decidir sair para o crescimento, sair da zona de conforto quando necessário e ficar na presença de Deus, sempre. Sempre. Ficar junto do Pai, ficar no altar, ficar plantado na sua igreja. Então, ficar e sair é algo que tem que ser, são decisões que têm que ser nutridas em oração, no altar, em comunhão com Deus, porque você é o rei da sua vida. Então quando você é o rei, você tem o poder, igual eu falei primeiro, de se afastar ou de aproximar, ou de sair ou de ficar. Você está escolhendo o quê? Ficar só no conforto, não se expõe a nada, não se expõe a nenhum risco, não se expõe a ser criticado, a ser julgado. Fazer a vontade de Deus é permitir ser exposto o tempo todo. Ou você acha que eu estou aqui na frente e não estou correndo risco de você me julgar como você quer, me criticar como você quiser, e formar opiniões diversas sobre mim? Mas, para mim, é maior o meu chamado do que a opinião que você forma. Você está entendendo? Mas eu tenho que assumir, passar por Samaria. É necessário passar por Samaria. É necessário sair da Galileia. É necessário. Nós não podemos perder essa característica que nos define, de ousadia. Sempre quando Deus me inspirar a fazer algo novo para Ele, eu tenho que dizer sim. Você pode dizer amém? Tem que dizer sim. Eu tenho que ousar. Eu tenho que enfrentar o que é preciso. E no exterior e também no interior. As dores, cuida das suas dores, fale das suas dores, trate as suas dores. Homens, vocês também, mulheres fazem isso com mais facilidade. Homens não fazem isso. Não falam das suas fraquezas, não falam das suas dores. Sabe, isso é necessário. Tenha um amigo com quem você possa conversar e compartilhe das suas dores. Mas não fique estagnado. Amém, queridos? Não fique estagnado, porque você é o rei da sua vida. E não adianta você depois imputar, eu sou assim porque o outro fulano decidiu. Não. Você está no seio do Senhor. Ele até pode ter feito algo que te influenciou, mas o que é mais importante do que o que o outro decidiu, é o que você decidiu depois que o outro decidiu. Eu vou repetir. Mais importante do que o que o outro decidiu, se é a favor ou não a você, é o que você decide fazer, decide crer depois do que o outro decidiu. Isso sim conta. Siga o exemplo de Jesus, a postura de Jesus diante de Pilatos. Terceiro ponto para a gente finalizar. Eu tenho o poder, quando eu sou rei da minha vida. Parece ridículo, mas aqui está o segredo, é onde nasce quase todos os problemas que eu até hoje tive que intermediar entre pessoas, entre casamentos, entre vários aspectos. É o poder de falar ou o poder de se calar. Ridículo, né? Mas nós temos esse poder. Sabia disso? É óbvio que você sabia, né? Você pode falar e pode se calar. O problema é saber quando. Que tem gente que não sabe ficar calado. Tem gente que não fala. Tem que falar e não abre a boca. Deus trata cada um numa área. A minha área era a ausência de expressão. Sempre foi a minha briga com a Viviane. A Viviane, você não fala, você não explica, você não se expressa. E eu fui me trabalhando ao longo do tempo.
Mas há pessoas que falam demais, que não respeitam o silêncio, não sabem quando calar a boca, ou não sabem quando não devem falar. Abre comigo em João 8, as passagens, eu acho que foi a pregação mais eloquente de Jesus foi essa. A pregação mais eloquente que ele pregou até hoje, mais forte que parábola, mais forte que as outras histórias, foi essa pregação aqui. João 8, 5 e 7. Vai estar aí, Jay? Olha só. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Aqui é a mulher adúltera que é colocada aos pés de Jesus. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Olha só, cara. Imagina o clima de tensão. Uma multidão, uma mulher chorando. A legislação dava respaldo para que houvesse um homicídio naquela hora, para que ela fosse morta diante de Cristo. Todo mundo preparado para pegar uma pedra e cumprir a lei de Moisés. Olha o clima de tensão. Jesus Cristo, ele não abre a boca. Se alguma... Não, volta lá, Jay. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Essa aqui foi a pregação mais eloquente de Jesus, onde ele não abriu a boca. Entende? Saber administrar o silêncio é tão importante do que saber quando falar. Saber administrar o silêncio é tão importante do que saber quando falar. Passa para o próximo. Visto que continuavam a interrogá-lo, insistiram com ele, ele se levantou e lhes disse: se algum de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. 8. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Permaneceu de novo em silêncio. Essa, para mim, tornou-se a pregação mais eloquente de Jesus, aonde ele usou 80% de silêncio e 20% de palavras. E constrangiu todo mundo a deixar sua pedrinha e ir embora. Muitos problemas que eu trato a nível pastoral com casais é porque ou o marido ou a mulher falou o que devia quando não devia falar. Não sabe calar, não sabe esperar a hora de conversar. Como é que você tem governado essa sua bênção de poder decidir quando falar e quando ficar calado? Quero que você pense sobre isso. Pedindo a Deus sabedoria para saber quando falar. Eu vou te falar uma coisa, eu uso muito o silêncio para me comunicar. Uso muito. E a comunicação é tão eficaz, muitas vezes, do que se eu falasse 1000 palavras. Aprenda a administrar o silêncio, tanto quanto aprenda a saber quando falar. Se a sua fala vai produzir no outro ira, malícia, inveja, por que abrir a sua boca? Se você abre a sua boca, sabendo que o seu conteúdo vai produzir no outro tais reações,
Por mais que o outro esteja errado, o problema já não é o outro, é você. O outro facilmente é previsível. Quando nós convivemos muito uns com os outros, a gente sabe minimamente como o outro vai reagir a algumas falas. Sim ou não, gente? Está falando besteira? A gente sabe. Se eu falar isso para o fulano, vai reagir dessa forma. Mas se eu falar isso dessa forma, a reação vai ser diferente. Muitas vezes a gente se respalda no direito de resposta, porque nós estamos certos, mas nós falamos com maldade, falamos para ferir, para provocar uma reação no outro. Então logo eu me torno tão problemático quanto o outro que me feriu. É uma palavra diferente essa de hoje, é de introspecção. Para te fazer pensar. Muitos casamentos não duram por isso aqui. Muitas amizades não perduram por isso aqui. Escute uma coisa, nem sempre estar em silêncio é estar calado. Nem sempre estar em silêncio é estar calado. Tem gente que também fala e é como se não falasse nada. Quem não valoriza a fala, perde seu peso. Uma das qualidades que Davi tinha, que foi apresentado a Saul quando foi falado dele para Saul, foi que ele era o quê? Sisudo em palavras. Ou seja, falava só o que era extremamente necessário. Ele não era de conversa mole, cheio de pelepié. Tem gente que pensa e fala, né? Fala, depois pensa. A maioria está nessa segunda fase, né? Fala e depois pensa. Não pensa antes de falar. Pedra lançada, água derramada e palavra proferida não voltam atrás. Lança uma pedra e fala, ai, arrependi. Pum, na testa do outro. É igualzinho uma palavra lançada, ela não volta atrás. Pensa bem. Pedra lançada, água derramada, palavra lançada, elas não voltam atrás. Você tem que reter ela na sua mente, na sua boca. Ela saiu da sua boca. Você vai ter que usar 30 palavras para anular aquela errada. E se conseguir, e se for a hora, e se for o dia, se for o tempo. Então nós temos aqui 3 pontos. Provérbios 21, fala de quando o rei é o outro, de quando o rei sou eu. Agora também tem uma coisa fantástica para a gente finalizar, que tem quando o rei é Deus. Você pode dizer amém? Lá em Isaías 6:1 fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. E pode dar um aleluia aí. No ano em que morreu o rei Uzias, mais uma vez, num contraste. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías tem uma visão. Isaías é chamado profeticamente. Isaías vê que Deus não está fora do trono, Ele está no alto e está no sublime trono, governando todas as coisas. Não importa a circunstância, importa eu saber que Deus está no alto e sublime trono. Então que Deus não só governe o outro, que tem influência sobre a sua vida, mas que Ele governe você também. Eu dei aqui 3 pontos apenas, quando o rei sou eu, né? De afastar, de me achegar, sair ou ficar, falar ou me calar. Mas quantas outras coisas nós temos poder de decisão, que eu poderia usar versículos bíblicos, e que podem mudar
fazer a sua vida pegar uma outra trajetória de forma fantástica. Fantástica. Porque está em você o poder da escolha. Deus te deu um livre-arbítrio. E hoje eu quero que você corrija essa perspectiva de entender que Deus está no alto e sublime trono, e o coração do rei está nas mãos do Senhor, e Ele o inclina para onde quer. O seu coração está nas mãos de Deus? Você pode dizer amém? Que o seu coração esteja nas mãos do Senhor, né? Que como fala aqui em Provérbios 21, que como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Ou seja, Ele define o percurso, o curso das águas. Que o Senhor tenha esse poder, essa influência no seu coração, de definir o curso, a direção da sua vida, porque isso vai te proteger em diversas áreas, desde o ministerial, na sua relação em família, marido, parentes, profissional, em todas as áreas. Então eu quero que você hoje, para nós encerrarmos, pense sobre isso hoje. Como é que você tem governado a sua vida? O que é muito propício, muito oportuno nesse versículo de Provérbios, é fazermos aqui uma comparação entre a proposta de Jesus, que Ele fala para os apóstolos o seguinte: vai de 2 em 2, lembra? De casa em casa, e apregoai que é chegado a vós o quê? Fala assim, reino. Fala assim, reino. O reino de Deus é chegado a vós. Quando Cristo manda os apóstolos irem de casa em casa, iniciar essa pregação, essa revelação, Ele está dizendo o propósito de Jesus, de Deus na terra, que é levar esse governo, que é levar esse reinado, essa decisão para cada lar. Ou seja, no meu lar, já não tem que ser mais a minha vontade a governar, o meu eu, o meu temperamento, mas a palavra de Deus em mim, aonde eu estou. Quem pode dizer amém? Essa é a proposta do Evangelho. Ele fala, mas quem não te receber, vai embora, sacode o pó das vossas sandálias, que elas serão testemunha contra eles no dia do juízo. Então, eu tenho o poder de dizer sim ou não para o governo de Deus na minha casa e na minha vida. E muitas vezes os meus erros e acertos nessa área têm a ver com a minha abertura e comunhão com esse governo de Deus dentro de mim. Cristo disse para a samaritana que ia chegar um tempo que nem nesse monte, nem no templo iriam adorar, não é? Esse tempo chegou hoje, porque o Espírito Santo habita em nós, mas ele habita quando ele governa, quando ele tem influência. Se ele não habita, ele só visita, ele só fala, ele só tem momentos. Ele habita ou ele visita? Ele habita em você ou você tem experiências pontuais com Deus? São perguntas para você pensar, porque pode ser uma pergunta dessa que leva alguém a desenvolver disciplinas espirituais que não tinham antes, um devocional melhor, mais oração, mais leitura bíblica, conhecer mais o Pai e a sua essência. Fique em pé onde você está. Como eu falei, eu não tenho influência quando o rei é o outro, mas eu tenho fé. Você pode dizer amém? Fala assim, eu tenho fé. Não importa, fala, não importa o que o outro faz, eu tenho fé. Deus, fala, Deus está no alto e sublime trono, e Ele me governa. Amém?
Então não importa o que o outro pode fazer, o que importa é que Deus está no alto, que eu tenho fé. Agora, quando o rei sou eu, é mais difícil do que quando o rei é o outro. Porque quando o rei é o outro, eu confio em Deus. Quando o rei sou eu tenho que quebrar o meu eu tenho que reduzir a minha carne, eu tenho que me quebrantar para fazer a vontade de Deus. Eu quero que você hoje peça ao Senhor essa capacidade, a sabedoria, a ousadia para se desafiar, quebrar as barreiras que estão só na sua cabeça e fazer concertos, perdoando e pedindo perdão e pedindo ao Senhor sabedoria para saber quando falar e quando se calar.